paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira no nosso programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu quero te convidar a estar conosco até o final deste programa, porque eu tenho certeza que você será edificado. Amém? Queria deixar para o teu coração algo que Deus ministrou no meu coração. Pare de responsabilizar Deus pelas suas escolhas. Lembra de Adão? Adão escolheu comer do fruto proibido. E em Gênesis capítulo 3, versículo 12, ele vai falar para o Senhor: foi a mulher que tu me deste. Eu só comi porque a mulher que tu me deste me ofereceu. Ao invés dele se arrepender e se prostrar diante do Senhor, ele decidiu responsabilizar Deus. Tem coisas que você pegou com as suas mãos. Tem coisa que você quem escolheu. Tem coisa que foi você. Não responsabiliza Deus para aquilo que você escolheu. Amém? Pega essa em nome de Jesus. E dê glória. Aleluia. Vamos comigo orar, porque crente começa orando, caminha orando e termina orando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar por estarmos aqui. Queremos te pedir, Senhor, continua no centro dessa mesa. Continua sendo nosso anfitrião. Senhor, que tudo que for falado aqui seja para edificação do teu nome. Que vidas venham ser alcançadas e que somente o teu nome venha a ser glorificado. Deus, nós oramos a ti, crendo que o Senhor é Deus que pode, que é e que faz. Em nome de Jesus, esteja conosco até o final desta gravação, até o final deste podcast. Continua honrando o que sai dos nossos lábios. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero, desde já, agradecer ao nosso convidado que aceitou a estar conosco com muito carinho. Conheço de longas datas. Eu era jovem. Tem algum tempo isso. Quando eu o conheci, homem de Deus, homem que é cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. E eu fico muito feliz em recebê-lo. Está conosco o nosso pastor, Fábio de Paula. E eu já inicio com a pergunta: quem é Fábio de Paula? Fábio de Paula, na verdade, veio depois, quando eu comecei a ministrar, comecei a fazer os CDs de pregação, né? Aí tinha que botar um nome, né? Aí não podia ser só Fábio, aí tinha que botar, ou botava Fábio Soares, ou botava Fábio de Paula. E eu me aperfeiçoei mais com Fábio de Paula. Aí ficou Fábio de Paula, né? E foi. Aí ficou Fábio de Paula para lá, Fábio de Paula para cá. Minha falecida mãe, que Deus o tenha, ficou até com ciúme, né? Porque o Soares é dela, o de Paula é do meu pai. Aí ela falou: porque o teu nome agora de pregador é Fábio de Paula e não tem um Soares? Eu falei: não, mãe, explicando a ela, é só um nome de pregação, de pregador, para botar no DVD, então tinha que escolher uma coisa. Eu achei que o de Paula ia ficar bem, e é isso aí. Amém. Meu amigo, você serve ao Senhor desde 2000, né? 1998, quase 2000. 2000 eu me batizei em Kadesc. 2 anos depois de convertido, eu me batizei na Kadesc em Santa Cruz, e agora estamos em 2026 e eu estou engateando aí, lutando aí para continuar servindo ao Senhor. O que mudou no homem de, vamos lá, 98, 2000, para o homem de hoje? Muda muita coisa, né? Muita coisa mudou e muita coisa voltou também, né? Quando eu falo de voltar, né? De voltar coisas ruins. Porque quando eu me converti, Paloma, eu me lembro como se fosse hoje. A gente ainda estava no final disso, muita dificuldade com jovem jogar bola, jovem fazer isso, jovem fazer aquilo. Na época, como você disse, também eu era jovem quando eu conheci ela, viu? Eu era bem jovem, então para mim foi muito difícil, porque eu gostava muito de futebol e não podia ser crente, jogar bola. Hoje as igrejas têm time de futebol. Então, mas mudou muita coisa, muita coisa mudou, né? Amadurecimento vem, a idade chega,
a mente muda muita coisa. A gente constitui família, né? Tem filhos, Caio 22, Lívia 20. Então a nossa vida toma um rumo totalmente diferente de quando a gente era jovem, compromisso de nada, não tinha filho, só nos mantos, só buscando. A gente continua buscando, mas muda muita coisa. Amém. Como é que você conhece a Jesus? Eu conheci a Jesus foi jogando bola. Eu estava jogando bola nas Três Pontes e eu ia para baile funk, né? Eu gostava de ir para baile funk, mas só para namorar, não era para brigar, não, era só para namorar, só para namorar as garotinhas. Só que um dia no baile funk teve uma briga lá e um menino que brigou com um amigo meu chamado Teteio, irmão do Xodó, Marquinhos Huck, e um dia a gente foi no SESI Senai jogar futebol e esse menino apareceu lá que brigava no baile. Aí chamamos eu vi esse menino, chamei o Teteio, na época o Batistão, né, ali do Antares, e fomos lá e pegamos o menino, batemos no menino, machucamos o menino, e o menino foi embora, ele morava nas Três Pontes. Aí no domingo eu fui jogar bola pelo Caçanique, um time que eu jogava, e nós fomos jogar bola aqui nas Três Pontes, no campo era murado, antigamente não tinha tela, ele era murado, e estamos lá jogando bola, daqui a pouco veio o rapaz, que a gente tinha batido nele e o campo cercou de um monte de homens armados. O rapaz era irmão do dono, na época ainda era tráfico, Três Pontes, irmão do dono das Três Pontes, e eles queriam me matar ali. Eu jogando bola, eu tinha 21 anos. Eu não sabia o que fazer, e conversa dali, conversa de cá. E, enfim, o rapaz entrou dentro do campo. Ele entrou dentro do campo e falou: você me bateu, não foi? Eu falei: não te bati, né? Na época não tinha Deus mentindo, não te bati não, nem te conheço. Ele apontou o oitão para mim, na época era oitão. Quando ele apontou para mim, que ele puxou o gatilho para atirar, o menor, que também é das Três Pontes aqui, ele até toma conta do campo do 7 de abril, ele entrou na frente e falou assim, ó: no peu você não toca. Meu apelido ainda é peu, né? No peu você não toca. Se você quiser matar ele, você vai ter que me matar também. Aí teve uma confusão, o menor muito respeitado ali, conseguiram me tirar dali. E eu saí por dentro das Três Pontes andando, fui para Antares e de noite fui para a igreja. Aí quando cheguei na casa do oleiro, o Elcio estava pregando, pastor Elcio lá da Antares pregando, Márcio e Marcelo dirigia a libertação. Quando eu me vi, eu estava lá na frente de joelho. Foi assim que eu me converti. Deus me deu um livramento de morte, aceitei Jesus, e de lá para cá, veio caminhando, foi isso. Deus me deu uma oportunidade naquele domingo eu aceitei, e a trancos e barrancos estamos aí até hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. E aí você começa a caminhar com o Senhor Jesus. Sim. E nasce o chamado da palavra. Como aconteceu esse chamado? Você também canta. Gosto muito. Então, assim, o que nasceu primeiro? O que nasceu primeiro foi o louvor, porque eu aceitei Jesus, aí fui caminhando, na casa do oleiro, no campinho. Tinha um trabalho de libertação que era dirigido pelo 3, depois Márcio e Marcelo, e eu comecei a fazer parte da juventude. E quando eu comecei a fazer parte da juventude, eles comecei a cantar no grupo, aí dividíamos vozes, e eu com essa voz de taquara rachada cantava com o grupo, e passei a cantar, passei a louvar, assim. Nessa época era tudo muito espiritual, não que não seja hoje, mas era muito, era louvar para Deus, independente de voz, mas a gente era, da Casa do Oleiro ali, era bem organizadinho, sabe, um grupo muito bom. Cante, oh alma, cante, Jesus já, ele, a gente dividia a voz, é antigo, né? O que deve e apagar, eu vou fazer um, como é o nome? Conteúdo, meu produtor ali. Muito bom. Vocês querem sim ou não? Sim. Glória.
Eu vou gravar. Aí começou assim. Aí um dia eu tava lá, né, congregando, caminhando, jovem ainda, não tinha casado, filho, nada. Aí um dia o Moisés, que também dorme no Senhor, Chaves, pai do Alex, tio do Alex, falou: ó, domingo que vem você vai pregar. Eu falei: eu? Ele é. Eu falei: não, tu vai pregar. Foi tenso pra mim. Eu fiquei aquela semana toda, e eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu preguei. Eu preguei sobre circuncisão e circuncidado, quando Paulo diz que circuncisar a pele do prepúcio não vale de nada. O importante é ter Deus derramado no coração. Eu lembro como se fosse hoje, foi a primeira vez que eu preguei. Aí vim pregando, e eu sempre gostei muito de ler, de meditar, de estudar, e de ficar lendo a Bíblia. Aí naquela época tinha aqueles negócios, né, de que você precisava ler a Bíblia toda. Aí eu fui ler ela 3 vezes todinha, esses desafios, né, me trancava dentro de casa, ficava lendo. E foi assim, foi tudo muito natural. E eu comecei a pregar, mas na época a gente ficava orando para ser convidado para pregar, né? Hoje a gente recebe convite para pregar e a gente só vai se o catapulto chegar, né? Antigamente era tudo muito, muito simples, né? Quando alguém te convidava para pregar, você ficava todo feliz. Antigamente, para você ser convidado para pregar, a pessoa que te convidava, ela ia orar. Ela orava pedindo a Deus, o pregador, ela e Deus não via dava. quantos likes você tinha, né? Quantos seguidores. Isso. Não era? Hoje, para você ser convidado para pregar, dependendo do lugar, teve um amigo meu, cara, que eu não vou falar o nome, a vontade é falar, viu? Mas eu não vou falar o nome dele aqui, não, ele não tem nada a ver com isso, é óbvio. Ele me mandou uma mensagem para eu chamar um menino para cantar. E na época foi até o Breno, posso falar o nome, porque o Breno não pôde ir. O Breno Aguiar, jovem, abençoado demais. O Breno tinha uma agenda em São Paulo. O Breno não pôde ir. Aí eu falei: pô, Breno. A Breno, Fábio, não vai dar. Eu falei: tudo bem, eu vou falar com o rapaz. Aí eu falei: pô, amigo, rapaz, o Breno não vai dar. O Breno tá em São Paulo, não tem compromisso em São Paulo. Mas eu tenho uma cantora aqui com banda, ela é top. Tal, indiquei. O rapaz falou: rapaz, né, quantos seguidores ela tem? Meu Deus. Aí, assim, como eu não hoje, agora, eu tô começando a me acostumar com esse mundo, né? Eu falei: rapaz, tô indicando alguém de Deus pro camarada, tô indicando alguém que tem vida com Deus, tô indicando alguém que vai com uma banda que vai ser top, é jovem também, mas não importava isso pra igreja. A igreja que tava convidando precisa de seguidores. Eles lá só levam quem tem seguidor. Então é o mundo de hoje, né? É a verdade hoje. Então, quando eu comecei lá, voltando ao assunto, não fugindo dele, pregar, a gente era muito feliz, festividade, né? A glória descia, era uma coisa muito simples, e assim foi indo. Fiz o CD, fui pregando, trabalhava e pregava, até que um dia Deus me chamou para essa obra definitiva, né? Que é pregar itinerantemente. Hoje a gente prega itinerantemente, recebe os convites para ministrar. Tempo que eu não vou na igreja da Paloma, né? Mas eu prego. Mas vai. Eu continuo pregando por aí, manda viu? O seu Pastor Marcos. Me manda seu Instagram só para eu ver. Não, tem Na mais verdade, seguidores no churrasquinho do Peu do que pastor. Pastor, na verdade, nós estamos na geração que as pessoas procuram quem tem seguidor do que discípulo. Exatamente. A grande dificuldade, porque discípulo não se forma no falar, discípulo se forma no andar, no testemunho diário. Isso aí. Essa é a nossa geração, infelizmente. Você que está me assistindo, procure quem forme discípulo, não seguidores. Seguidor é bom, irmão, é bom. Sim. Mas o que vai mudar o nosso ministério é formar discípulos, né? Em algum momento, pastor, o senhor teve que escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus? Sempre. Existe esse conflito, né? Sempre. Sempre temos que escolher a vontade de Deus. E dentro do assunto que nós estamos, da minha conversão, eu tive uns momentos muito difíceis. Vou continuar tendo, estou tendo, e até Jesus voltar, vou continuar tendo. Mas existem algumas coisas que não acontecem mais.
Porque eu costumo dizer que quando a gente se converte a Cristo, a gente vai conhecendo ele vai quebrando algumas coisas. Sim. Por exemplo, assim que eu aceitei Jesus, diversas vezes eu conversando com pessoas, eles falaram que muitas pessoas têm esse mesmo testemunho que o meu. Não sei se você passou por isso. Quando eu me converti, tinha momentos que eu levantava no quarto, acordava, mas não conseguia levantar da cama. Uhum. Eu tive essa experiência e não desejo para ninguém. Você está acordado, você levantou da cama, você está acordado e você não consegue levantar da cama. Você está vendo a pessoa ali e você está pedindo socorro, sabe, mãe? Mas tua mãe não está te ouvindo. Na época eu morava com a minha mãe ainda, Uhum. e parece que para ela, você está dormindo, mas você está acordado pedindo socorro, e daqui a pouco, depois de algum tempo, quase sufocado, eu conseguia me levantar. Eu me levantava e minha mãe, o que foi? Eu falei, nada não. Então, assim, o diabo diversas vezes tentou me sufocar com isso. E isso depois de meses, quase um ano, com essa batalha tem vezes que eu ia deitar para dormir, eu tinha medo. Será como é que eu vou levantar? Será que eu vou sentir aquilo de novo? Eu deitava, acordava, eu não conseguia sair da cama. Era uma experiência terrível. Depois de um tempo, isso foi quebrado, graças a Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Mas foi umas batalhas muito grandes, né? E teve outras também, né? Essas guerras aí de quando a gente se converte. Outras na comunidade onde eu morava, no Ontário, né? A gente tem muita guerra, porque a gente aceita Jesus, aí as pessoas... O inimigo usa pessoas, né? Sim. Para tentar te parar, para tentar te destruir, para te ameaçar. Só que depois que eu aceitei Jesus, eu perdi o medo da morte. Glória a Deus. A morte que tem medo de mim. Pastor, dentro do seu chamado, da sua vida itinerante, já teve alguma experiência chata, ruim, algo que quase te impediu de voltar a subir no altar? Tive diversas. Podemos contar uma? Vou contar. Algum? Primeira vez que eu preguei. É. Circuncisão e circuncidado. Eu lembro que eu estava pregando na casa do oleiro, Moisés me chamou, o nome do pastor da época, a gente pula. E eu pregando, e eu pregando, sabe? Eu não entendia muito, mas eu sentia a presença, a glória de Deus descendo. De irmã na época, né, marchando com o varão, dando lugar, uma glória. Daqui a pouco o pastor levantou atrás de mim, amém, 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 amém. Aí eu fui e devolvi o microfone, porque eu não sabia, não tinha passado ainda o tempo, né? Uhum. Nessa época não dava-se muito tempo, mas tinha-se um tempo, a gente entendia, o culto acabava 9. Hoje é diferente, né? O pastor vem, você, meu amigo, tem tanto tempo. Sim. E educação é tudo, se o pastor te deu tempo, né? Como diz o meu pastor Alessandro Malafaia, respeito o tempo, né? Minha igreja é uma igreja muito respeitosa acerca de horário, então a gente aprendeu isso muito cedo. E nessa época, ele levantou amém, 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 eu fui e sentei, o Moisés ficou me olhando assim, mas ele pegou o microfone, o pastor falou assim, a igreja glorificando uma presença maravilhosa, ele amém, amém, pedindo para os irmãos pararem de dar glória, e virou e falou assim, interessante, eu prego, ninguém dá glória. Aí vem esse rapaz que nem obreiro prega e vocês estão glorificando, vamos ficar em pé e vamos embora. Meu Deus! Foi uma das muitas que eu tive. Mas pensar em parar, não. Entristeceu, fiquei chateado, mas eu não entendia, eu não sabia o porquê. Jesus disse, eu até separei o texto aqui para ler. Jesus disse assim, ó, olha aqui, eu nunca vou esquecer esse versículo, João, capítulo de número, eu deixei marcadinho aqui para ler ele, uma experiência. João, capítulo 13, versículo 7. 6. E aproximou-se, pois, dele Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas saberá depois. Pronto. Ou seja, tem coisa que Deus faz que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. Ah, mas está dizendo que isso que aconteceu com tudo foi Deus? Deus permite.
para que a gente depois entenda. E hoje eu entendo. Entendo o que, Fábio? Existia um ministério grande na minha vida. E desde lá o diabo já queria parar. E não se espante, não. Ele usa pessoas que estão na igreja. Infelizmente, até pastores. Que isso, Fábio? Pedro, eu vou morrer. E no terceiro, nossa, que história é essa que o senhor vai morrer? O senhor não vai morrer, não. Para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu. O inimigo usa. Entrou em Pedro, que era discípulo, apóstolo, não vai entrar nos pastores, em alguns pastores que dão lugar. Então, eu tenho coisas que Deus faz que a gente não entende agora, mas vai entender depois. E hoje eu entendo tudo isso, né? Quantas guerras, quantos levantes, lugares que eu ia pregar, maltratado, desrespeitado, sem fazer nada. Porque desde antes de ser crente eu tive pai e mãe que me educaram. Então, eu não entendia. E depois a gente vai entendendo, vai amadurecendo, vai aprendendo. Tristeza, assim, voltar não. E depois que a gente tem uma experiência com Deus e com o Espírito Santo, Paloma, não tem mais para onde correr. Pedro disse para o Senhor, está todo mundo indo embora, o discurso está duro demais. Jesus disse, é aí com eles também? Onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então não tem jeito. Dói, machuca, se entristece, mas para onde nós iremos? Só ele tem palavra de vida eterna. Não tem jeito, mas acontece. Pensar em voltar nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca pensei em voltar, nunca pensei em me afastar de Deus, nunca pensei em voltar a beber. Nunca, 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 nunca. Pastor, hoje você prega não só no Brasil, mas na Europa. Agora o homem está grande na terra, viu? Como foi essa experiência? E como aconteceu esse convite? Então, quantos países também isso. você já pregou? Então, eu desde muito cedo sempre tinha essas promessas. Vinham pessoas que chegavam a profecia. Aquela época era muito assim, né? Ainda é, e Deus sempre acreditei, nunca duvidei das coisas de Deus, e aquilo que eu não acho muito que foi Deus, eu guardo para mim. Quem tem vergonha não envergonha ninguém, a profecia foi entregue, pronto, acabou. E eu tinha essa promessa. Só que eu sempre, Paloma, fui muito assim. O que Deus tiver que fazer, aonde Deus quiser me levar, Ele vai me levar. Eu não forço a porta. Né? Eu não forço a porta. Tem amigo, tem um pastor que a gente conversa, que a gente comunica. Porque tem pastores, assim, como é que eu posso dizer? Que diz, fulano não me passa mais um zap. E tem outros que já acham assim, fulano tá me passando zap porque quer agenda. Então tu tem que ter esse equilíbrio de que esse aqui eu posso passar um zap porque é um amigo independente de agenda. Sim. Esse aqui não, esse aqui é um pastor que é só agenda, então eu não mando mensagem, porque se eu mandar mensagem ele vai achar que é agenda. Então eu não forço a porta. Então eu sempre entendi que o que Deus tivesse que fazer, ele ia fazer. Só que também ao longo da caminhada você aprende que, né, Deus faz a parte dele e você faz a sua. Eu tenho uma promessa, Deus disse que eu vou viajar, mas e aí? Eu vou ficar aqui parado esperando? Deus disse que vai me levar para outros países, para o exterior, eu estou esperando. Esperando o quê? Aí a pergunta que não quer calar. Deus falou que vai te levar. O que você tem que fazer para Deus te levar? Aí entrou. Falei, caraca, Deus falou que vai me levar, mas caramba, eu não tirei passaporte ainda. Meu Deus, é forte. Aí o que eu fiz? Ano passado, falei, vou tirar meu passaporte. Entrei, tirei. Fui lá, paguei, tirei o passaporte, fiz tudinho. Antes do convite. Antes do convite. Tirei o passaporte, fiz tudinho, tal. Daqui a pouco o pastor Vladimir lá de Portugal, Fábio, quando tu vem? Conversa lá e conversa vem, fiz os trâmites todinho. Vou tal data para Portugal. Aí fiz contato com um pastor amigo meu de Londres. Aí lá em Madrid, um amigo meu, Dudu, né, que eu ganhei para Jesus, meu filho na fé. Foi meu filho na fé, tá, Dudu? Dudu fez contato com o pastor Miro, que é meu campo também, fez contato com outras igrejas lá. E fui. Primeira vez que eu fui. Eu costumo dizer, tá até no meu status, que ontem tentaram me dar um golpe, um cara se passando por advogado. Eu costumo dizer, no áudio eu mandei para ele que quem mora no Antares mora em qualquer lugar do mundo. As pessoas, quando eu voltei, ficaram perguntando como é que foi. Eu falei que fui.
fiz todos os trâmites, tirei a carteira, tirei o cartão, fiz o cartão do Wise, peguei dinheiro, troquei real por euro, você tem que ter na conta, a igreja lá me recebeu, enfim, e fui. E cheguei lá, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque você tem que ser águia. Se for de bobeira, tu fica. Perde voo, perde ônibus, você perde, tem que ser esperto, tem que estar ligado em tudo. Aí cheguei lá, me identifiquei, e a menina que me recebeu, né? Foi a primeira vez que me recebeu, perguntou: vai ficar na casa de quem? Vou ficar na casa do pastor Vladimir. A policial, ela ainda ficou rindo. Vladimir, tá. E leu lá, carta convite, tudo direitinho, tudo legalizado, como diz a palavra de Deus. E fui. Aí fiquei lá 18 dias pregando. Em Londres, fui em Portugal, fui em Madrid, fui ver o jogo do meu Real Madrid, né? Tirei minha onda, Santiago Bernabéu. Enfim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E querendo Deus, a gente ano que vem volta. Mas eu fiz minha parte. Tirei meu passaporte, fui fazendo as coisas Debaixo da promessa. debaixo da promessa, e ela aconteceu. Fui, fiquei na casa do Vladimir, da Márcia, que são pessoas maravilhosas, moram lá, são prósperos demais, tá? Vladimir e Márcia são. Quando Márcia vê isso, ela vai morrer. Pessoas abençoadas me receberam ali, fiquei lá, passei, preguei, visitei. Foi muito bom. E assim, pretendo voltar. Acho que ano que vem, querendo Deus, eu volto. E eu já tinha uma vontade também de escrever um livro. Eu tinha essa vontade. Você acredita que lá Deus me deu um livro? Deus me deu, e eu estou escrevendo, em breve vai sair. Glória. Vai sair. Já tô fazendo, né? Tô pagando, não é barato, mas está saindo um livro top aí. Vou dar um spoiler, pode? Pode. O nome do livro é De Quem Você Serve? É uma pergunta. Eita. De quem você serve? Aí você pensa, é uma pergunta, de quem você serve? Aí você vai dizer: eu sou servo de Deus. Leia o livro e veja se de fato você é servo. Se de fato. Aleluia. Aí eu estou escrevendo, acredito que até o final do ano sai esse livro, De Quem Você é Servo, mas eu estou escrevendo, não é nada contra, mas não é IA. Eu estou escrevendo, eu mesmo estou escrevendo. Eu mando escrito pro cara, eu mando áudios para ele, falando do livro, ele vai anotando tudo. Ele está fazendo meu livro, e assim que sair, você vai comprar. Amém. Pastor, o que Deus te ensinou com as diferentes culturas? Sim. O que você aprendeu nos países que você... Então, assim, vamos lá. Eu amo o Brasil. Eu amo o meu país. Eu nunca vou engrandecer os de lá e falar mal do daqui. Mas é uma cultura muito diferente. Muito. Tem uns pró e tem uns contra. Pró de lá. Você anda na rua, isso também não tem só lá, e tem outras cidades do Brasil também tem isso, que você pisou na rua, o carro já para. Né? Você atravessa. Você pisou, tem faixas. Você pisou... As cidades bem pra lá, né? Porto Alegre. Você assim, ó, bem pra lá. Mas tem. Por isso que eu tô falando, tem que valorizar o nosso país. Então, você pisa na estrada lá, os carros já param. Outro sim, há uma multidão de carros. Não tem buzina, amiga. É mesmo? Que isso, Fábio? Os carros não têm buzina? Não, os carros têm buzina, eles só não buzinam. Educação no trânsito. Não pode, é multa lá. Olha. Pô, eu amei, eu voltei pra cá e eu fiquei meio atribulado, porque tu tá no sinal, o sinal tá fechado, o cara tá atrás de você, Cara, mas você tá no sinal, o sinal tá fechado, mas ele não quer saber, ele entende que você tem que avançar. E lá não existe isso, o sinal fechou, o carro para, com radar ou sem radar. É claro que eu sou da opinião que se não tem radar, não tá vindo ninguém, dá pra avançar com cuidado, você avança. Agora, se tem alguém na frente, o sinal está fechado, você espera, porque o sinal está fechado e o cara está fazendo certo. Então, lá não tem. Buzina lá é só extremo. Tipo, o cara tá vindo, vai bater em alguém, o cara tá saindo, o cara vai... E mesmo assim, aquela buzinada só para avisar. Eu fui visitar, eu tenho um sobrinho que mora lá em Portugal,
E eu fui na casa do meu sobrinho, a gente fez um churrasquinho lá. E nós chegamos numa rua, esqueci o nome da cidade, uma cidade deserta, muito deserta, um bairro muito deserto, nós chegamos. Eu esqueci o nome, eu queria lembrar o nome. Quando eu cheguei na cidade, entramos na rua do meu sobrinho. Meu sobrinho mora aqui, tinha um carro na frente e não tinha ninguém dentro do carro. O carro que tá atrás, eu falei pro amigo meu, rapaz, dá uma buzina, cara, tá louco? Mas não tem ninguém aqui dá pra buzinar. Não, nossa cultura. Nós esperou, o cara veio, entrou no carro, tirou, a gente foi, sabe, é diferente. É diferente. Tem muitas coisas, mas uma que eu amei foi isso. Aí você chega aqui no Cesário de Mineiro, os caras estão E passa na frente. E desnecessariamente os caras estão buzinando, então é uma cultura assim que eu falei, caraca, seria muito bom, né? Pedestre tá atravessando, a pessoa diminui, deixa passar. Espírito Santo também é assim. Assim, não param sempre, mas a maioria para. Vila Velha, Espírito Santo, você vai atravessar, os caras estão vindo de longe, já vem piscando o sinal. Todo mundo para, você é cultural, né? Vai do lugar. É uma coisa que poderia melhorar aqui. As igrejas lá são maravilhosas. Os cultos domingo lá são de manhã, você sabia disso? Não é à noite, não, são de manhã. Culto na Europa são domingo de manhã. A maioria das igrejas. É de 10 a meio-dia, né? Em Portugal é de 10 a meio-dia. Na Espanha também é de 10. A liturgia do culto é diferente? É um pouco parecida. É tipo assim, nas Assembleias de Deus lá, os grupos cantam, né? O Ministério de Louvor canta primeiro, né? Hino da harpa, é igual aqui. Pastor Moscoso, onde eu preguei lá em Lisboa. O Ministério de Louvor canta o hino da harpa, leitura oficial, é bem igual aqui, essa Assembleia de Deus. Os grupos cantam, lá e são muito padronizados no horário. Lá, isso é primordial europeu. É de 10 a meio-dia. Quando dá 15, 20 para as 11, já tirou oferta e 1 hora para o cara pregar à vontade. Você tem 1 hora para ficar rodando, rodopiando. O povo é pentecostal. 10 minutos, não, porque o Espírito Santo, irmão. Não, essa história lá não existe. Não existe. Lá é 1 hora de louvor e 1 hora de palavra. E assim, tem um horário. Acontece, a gente passa 5 ou 10 minutos, o pastor também não liga, mas tipo assim, apesar que não há nem necessidade, 1 hora, né? Muito raro acontecer de passar. Então tem isso, né? Essa cultura lá, o culto é sempre de manhã, a maioria é domingo de manhã. A cultura de lá, o culto é 10 a meio-dia, outros 9 às 11. E à noite e à tarde o pessoal fica livre. Aconteceu algo dentro das suas viagens e das suas ministrações que marcou a sua vida? Perdão, eu cortei o senhor. Não, o senhor cortou não. Você, né? Cortou não, você fica melhor, eu tô muito novo. Cortou não. 20 anos, gente. Que eu sirvo a Jesus. Gente, eu conheço ele há muito tempo, entendeu? Quando que a gente é convidado, que eu tô conhecendo no dia, sou mais cautelosa. Ou não. Teve um convidado que... Glória. Teve alguma experiência que marcou a sua vida lá? Você vai contar uma aqui, algo que foi extraordinário dentro do seu ministério. Aqui, uma lá? Uma aqui, uma lá. Uma aqui logo no início, Casa do Oleiro. O Roberto, filho irmão da Sirlene, a mãe dele era crente, ele descobriu que ele tinha HIV, AIDS, comprovada. Nós dirigíamos o trabalho de libertação na Casa do Oleiro, na época já era o Ronaldo, né? Magrinho, Ronaldo e eu. Ronaldo era o dirigente, eu auxiliava ele, né? Louvando, orando. E a gente era muito, era mesmo, era. Tô dizendo a coisa certa, a gente não é não, a gente era muito de monte. A idade chega, os compromissos, a gente tem que voltar ao primeiro amor, viu? A gente ia muito para monte. E ele trouxe o HIV, o comprovado que ele tinha HIV. E a gente fazendo trabalho, o Ronaldo, Deus tomou o Ronaldo. Pensa no rapaz que Deus tomava, era o Ronaldo. Deus tomou o Ronaldo e botou a mão nele e disse: assim diz o Senhor, eu vou mudar o teu sangue.
tô te curando hoje. Roberto chorava, todo mundo sabia que ele tinha um papel comprovando que ele tinha HIV. Pode ir no médico. Amanhã que você está curado. Na segunda-feira, isso. Na terça, o Roberto foi no médico. Na segunda, ele trouxe o laudo. Não tinha mais nada. Deus curou ele. O Roberto ficou crente ali um tempinho, depois desviou. Depois de Deus fazer uma coisa dessa, gente, desviar. Deus te curar do HIV, pelo amor de Deus. Não tem como. Aí desviou. Infelizmente, partiu, morreu. Essa foi uma experiência que eu tive aqui. Lá eu tive algumas experiências, e uma delas foi na casa, na sogra do pastor Miro. Eles lá, lá não é açougue, lá eles falam casa de carne, né? Ela estava abrindo uma casa de carne, e nós saímos do. Eu preguei de manhã, acabamos de pregar, nós fomos almoçar, né? Nós fomos almoçar lá em Madrid, eu, ele, a esposa, os filhos, o sogro dele. Ela não foi, porque ficou resolvendo algumas coisas na casa de carne dela. Mas só que antes de almoçar, nós passamos lá. Não, depois do almoço, nós passamos lá, acabamos de almoçar, estávamos com fome, fomos para lá. E, pastor, nós estamos com um processo aqui, não está saindo a legalização para poder abrir a casa de carne, porque era uma loja só, e partiu em três. Dividiu uma loja enorme em três. Aí um fez uma casa de carne, outro fez outra coisa, outro fez outro, só que lá não é igual aqui. Aqui você abre um negócio aqui e trabalha. Lá não, lá tudo passa pelo governo. Tudo lá é legalizado. Uhum. Lá não existe você botar uma banca na esquina para trabalhar. Não pode, a polícia vem, tudo é legalizado. Não tem banquinha, não tem nada, tudo lá é legalizado. E a legalização da loja não estava saindo. Aí nós fomos orar. Aí oramos, aí Deus me tomou na oração. E na oração eu liberei uma palavra profética. Essa semana ainda, Deus, nós queremos essa semana ainda uma resposta do Senhor. Precisamos da liberação para sua filha trabalhar. Essa semana a gente precisa e oramos ali uns 15 minutos de oração fervorosa. Acabamos de orar e vim embora para o Brasil. Quando foi cheguei no Brasil 2 dias depois, ou 3 dias depois, pastor Miro, meu amigo Fábio, tô ali, tá até aqui o zap dele. Tô passando para te dizer que foi liberado, rapaz. Os homens liberaram, o alvará saiu, a casa de carne está liberada e minha sogra vai começar. Estou te passando só para lhe dizer que Deus honrou e tal. Eu falei, amém, meu amigo, que bom. Então foi uma das experiências que eu tive lá, né? Que para mim é a maior experiência do meu ministério, e eu amo isso, é almas, né? Pregar e ver alma aceitar Jesus. Eu não abro mão do apelo. Eu não abro mão do convite. E Deus me deu eu pedi a Deus isso. Quando eu comecei a pregar, uma coisa que eu pedia, 2 coisas que eu pedi a Deus. Eu preciso da tua presença nos cultos onde eu pregar, e se tiver alguém que não seja crente, me dá como sinal. São os sinais que Deus sempre me dá, né? Então foi essa experiência, eu tive essa experiência lá. Muito boa. Pastor, o que você acha da fala de alguns pastores e pregadores? Deus não faz milagre, como antigamente. Faz. Continua fazendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não, Deus continua fazendo. Deus não muda, Deus é imutável. Quem muda somos nós. Se não está fazendo como antigamente, ele continua fazendo, é por culpa nossa. Entendeu? Não é culpa de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus. Deus é o mesmo. O senhor falou que na sua oração falou uma palavra profética. Qual a diferença da palavra profética e da profecia? Profecia é algo que Deus te dá. Se Deus te deu uma profecia e você entregou, ela tem que se cumprir. Profecia Deus te deu. Palavra profética é algo que você fala crendo na palavra que Deus não falou contigo.
Uma coisa é eu cheguei lá para orar e eu dissesse assim, ó, assim diz o Senhor, essa semana, né? Entendeu? Essa semana vai sair a liberação. Isso é uma profecia. Deus falou comigo e eu entreguei a profecia, ela se cumpriu. Mas não foi isso. Eu liberei uma palavra profética. Esta semana ainda, Deus, nós queremos ver o seu milagre. Isso é uma palavra profética que eu liberei. Poderia acontecer, como não poderia, mas eu pedi, Deus olhou do céu e disse, vou fazer, Fábio. E fez. Palavra profética. Profecia, você falou, Deus te deu, tem que acontecer. Dizem que a mulher, a sunamita, quando Elias diz para ela, daqui um ano você vai ter um filho, ela levanta a voz, o que ela diz para Elias? Não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Subentende-se, não pode se afirmar, porque não tem nenhum texto bíblico que diga isso, que já tinha passado alguns profetas ali, dito para ela que ela ia ter um filho. É por isso que ela diz para Elias, não, homem de Deus, não mintas. Ela está dizendo o seguinte, ó, eu já ouvi isso de muita gente. E o que tem de gente na igreja entristecido por isso? Assim diz o Senhor, Deus manda eu te dizer, quando na verdade Deus não mandou nada, né? Então, entende-se que esse texto de Elias, quando ele diz para ela que daqui um ano tu abraçarás um filho, que ela diz, não, homem de Deus, não minta, é porque já tinha passado alguns profetas ali, já tinha profetizado que ela ia ter um filho, por isso que ela disse para ele, não, já tô cheio dessas profecias, dessas mentiras. Só que ela não sabia que Elias era Elias, né? Era alguém que tinha vida com Deus. Quando alguém tem vida com Deus e fala, o negócio acontece. Então, É muito interessante esse texto e essa visão e esse esclarecimento, porque ela olha e ela afirma, ali vai um grande homem de Deus. Ponto. Então, por que ela duvidaria da fala? Se ela já sabe que ele é homem de Deus. Por isso que subentende-se, né? Ela que traz ele para casa. Meu marido, vamos fazer um quarto, vamos fazer uma cama, um canteiro, vamos botar ele aqui. Ela viu que ele era de Deus. Se ela viu que ele é de Deus, como é que ela duvida da profecia? Como é que ela diz para ele, não minta para mim? Então, é isso. É profundo mesmo. Pastor, você tem esse chamado, você vive sobre o seu chamado, você vive para o chamado. Sim. Na verdade, você não tem o chamado que a gente tem. É isso aí. Né? E como é viver o chamado? É árduo demais. Que a gente vê só a flor, né? Oh, a Europa! Quem está nos assistindo é a Europa! Não, mas... aleluia! É muito difícil porque o chamado requer um equilíbrio muito grande. Você não pode deixar subir a cabeça. É muito difícil em todas as áreas. Por exemplo, eu prego quase, não prego todos os dias, mas prego quase todos os dias. E se a gente não tiver um equilíbrio do chamado, a gente começa a desfazer de pessoas, desfazer de igrejas, a gente começa a menosprezar a igreja. Não que eu seja a favor, e eu não sou, que você tenha que ir em todo lugar. Não sou. Ponto. Em lugares que eu não vou, mas não é igreja? Mas eu prefiro não ir. A gente precisa se preservar. Mas, Fábio, isso é errado, né? Não. Paulo teve desejo de viajar para uma cidade, eu não lembro o versículo bíblico agora, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Paulo queria porque queria. Paulo queria porque queria, e Deus. Está escrito, e o Espírito Santo não deixou que ele fosse. Então, é nesse sentido que eu digo, tem lugares que eu não vou. Sim. E por quê? Porque o Espírito Santo não deixa. Simples assim. Então, se a gente não entender isso, a gente vai ficar indo em lugares que o Espírito Santo não quer que a gente vá. O Espírito Santo não quer que a gente vá, mas a gente quer. Então, eu entendi isso. E entendi isso aqui, lendo ela. Ela me explicou. Tem lugar que Deus não quer que a gente vá. A gente não vai. Tem lugar que a gente não vai pisar, porque o Espírito Santo não quer. Se a gente tiver sensibilidade
do Espírito para isso, a gente consegue tocar a obra normalmente. Pastor, qual a diferença entre servir a Deus e trabalhar para Deus? Servir a Deus, ó, tá pesado, hein? E trabalhar. Né? A Paloma, Tô de frente ela de tá um pregador, partindo pra gente. dentro de mim com muita força. Aleluia. Servir a Deus e trabalhar para Deus. Isso vai entrar no meu livro, de quem você é servo. Aleluia. A Bíblia diz, Paloma, que quando Moisés é morto, Josué estava chorando, só que o tempo do luto já passou. Já era para Josué se levantar. E o que Josué faz? Josué continua chorando por causa da morte de Moisés. Se você ler o texto, está escrito assim: e veio o Senhor a Josué e disse: Josué, filho de Num, servo de Moisés, levanta-te, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Qual é a questão de Josué aqui? Josué até servia a Moisés, mas Josué esqueceu que ele também era servo de Deus. E perceba que quando Deus vem a ele, Deus não tira dele o servo de Moisés, porque Deus respeita. Josué, filho de Num, servo de Moisés, eu não tiro de você o servo de Moisés, mas você precisa entender que você é meu servo também. Porque Deus poderia ir a ele dizer: Josué, filho de Num, meu servo. Não, servo de Moisés. Eu não tenho dificuldade que você sirva a homem. A minha dificuldade é de você não entender que você serve a homem, mas você também é meu servo. Então a gente precisa entender isso aí. Vir a Deus e saber que você também serve a homens. Isso serve para nós obreiros, né? Porque tinha muito isso no passado, mas tem uma galera ainda hoje que diz: não, eu sou servo só de Deus. Não, meu filho. Tu precisa ser servo do teu pastor, tu precisa servir a sua igreja, você precisa servir a sua liderança, você precisa respeitar o seu líder. Olha o que Deus disse para Josué: levanta, Josué, filho de Num, servo de Moisés. De Moisés já está morto, hein? Mas Deus está dizendo: ó, tu era servo dele. Então, que a gente aprenda, né? Ser servo de Deus e entender que existe uma hierarquia, existe alguém acima de nós que precisa ser respeitado. Se a gente não respeita, nós não teremos respeito. Eu costumo dizer que os lugares que Deus vai nos levar e fazer a gente chegar está relacionado ao respeito que você tem pela sua liderança. O camarada é pai e diz: eu não tenho que sirvo só a Deus, não tenho que respeitar ninguém, mas quer que o filho que a filha respeite ele. Então teu filho deveria dizer para você: não, eu sirvo só a Deus, tem que respeitar só ele. Você vai aceitar isso? Não. Você vai dizer o que para ele? Não, eu sou teu pai. Então, pronto. Ele tem que te respeitar como filho. E você tem que respeitar a sua liderança como líder. Amém. Como identificar que estamos servindo ao propósito de Deus? Como identificar que estamos servindo? Isso é muito pessoal e espiritual, né? Porque é muito pessoal, por quê? Porque não tem como, Paloma, eu dizer literalmente que você está servindo a Deus. Porque só Deus sabe o que vai no teu coração. Entendeu? Não, como nós, como servo do Senhor, identificamos que estamos servindo de fato o propósito a qual o Senhor me chamou. Não identificar. Mudou a pergunta. Vamos lá, eu me coloquei mal. Aí você. Peraí. Aí é difícil, né? Vai dizer: examine-se, pois o homem é assim mesmo. Porque, que então, pergunta é essa? É difícil, não tem como. Você me botou na parede. Quando de fato eu olho, eu identifico que eu estou servindo. Eu mesmo, né? Isso, ao propósito em que ele me chamou. Porque existe. Vamos lá. Aí eu quero reformular essa pergunta. Sim. Porque existem pessoas que estão servindo o propósito do desejo do seu coração. Sim. Entendi. Quando é que nós identificamos? Não, eu estou de fato seguindo aquilo que Deus... Então,
Eu tenho um texto em Ezequiel, capítulo 37, que eu prego ele, que eu costumo dizer assim. E tá. Ezequiel, filho de Buzi, veio até a minha palavra do Senhor e disse, e me levou, veio até mim o Senhor, e me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e eles estavam sequíssimos, e disse Deus a ele, profetiza, Ezequiel, disse Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetizar é uma atitude de profeta. O que Ezequiel era? Filho de Buzi. E na antiga aliança era comum um filho seu que o pai tinha sido. Então o que Ezequiel se preparou para ser? O que Ezequiel se preparou para ser? Sonhava ser sacerdote como seu pai era. Esse era o propósito de Ezequiel. Se o pai era sacerdote, o filho era... Pode perceber que no Antigo Testamento os filhos até levavam o filho do pai. Porque quando o pai morreu, o pai acreditava que vivia no filho, depois de sua morte, né? Então era muito comum um judeu querer ter filho homem, essa coisa toda. Uhum. Então, quando Deus chama Ezequiel, Deus chama Ezequiel para quê? Para profetizar. Mas qual era o projeto de Ezequiel? Ser sacerdote. Então, o que está acontecendo aqui? Ezequiel quer ser sacerdote, só que Deus está chamando ele para ser profeta. Então, a questão da igreja hoje é identificar e a gente saber quando a gente está no propósito de Deus é a gente deixar o próprio Deus fazer com a gente aquilo que a gente quer. Porque tem muito na igreja. Eu quero ser obreiro. Eu quero ser obreiro, eu quero ser obreiro, eu quero ser obreiro. Mas Deus não chamou um cara para ser obreiro. Mas ele quer. Ele vai fazer de tudo para ser obreiro. É óbvio, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado é excelente obra, deseja. Mas nem todo mundo tem chamado para ser obreiro. Nem todo mundo. Tem gente que é para ser cantor, ele quer pregar. Tem gente que é para pregar, ele quer cantar. Tem gente que quer para ser só diácono, mas ele quer ser pastor. Eu conheço, né, cara, que eu não vou falar isso aqui no podcast. Eu conheço pessoas que não vou ficar aqui porque o meu chamado é pastor, largou tudo e abriu a sua igreja. E virou pastor. Aí você, Fábio, você está dizendo então em Deus que não era o chamado dele? Tô. É convicto, é nítido que não é. É nítido, dá para ver, tem coisa que é patente. Então, assim, é muito importante isso, porque eu, quando eu me converti, meu desejo muito era tocar, Paloma. Eu ficava doido, Júlio, Johnny, Marcão, Casadoleiro, você tá louco. Negócio, coisa linda. Eu falava, vou tocar, e Deus, não vai não. Eu vou, não vai não. Eu vou sim, a Deus, não, tu vai ser pregador. Ou seja, eu tô na vontade de Deus, sou pregador. Dou uns gritos louvando, mas não é minha área. É porque eu gosto. É interessante como é que eu comecei a louvar. Eu sabia da história. Eu cantava no grupo, mas na igreja, quando eu pregava, eu acabava de pregar, dava para alguém cantar. Um dia eu pregando numa festividade, pensa numa glória, né? A glória de Deus sempre me usou muito também para batismo com o Espírito Santo, fazer clamor, juventude na frente, e Deus batizar. Naquela época a gente tinha mais tempo para isso, hoje é mais engessado, né? Hora, então você não consegue mais. Eu lembro que Deus me usava muito para isso. Um dia eu pregando, a glória descendo, eu falei, vou orar por batismo hoje. Aí eu falei, Ministério de Louvor, canta aqui. Aí eu vou clamar por batismo, né? Dei pro ministério cantar. Na hora que eu vou orar pelo batismo, o ministério começa a cantar. Jesus, meu guia é. Ai, filho. Amigo, irmão, mistério, né? Isso aí foi onde eu comecei a cantar, mano. Cantar. Vou cantar para batismo. É batismo, Senhor. Não vou dividir a minha dor. A pegada é essa, Paloma. Aí vem Jesus, meu guia, mano. Espírito Santo, não. Peraí. Eu sou o guia de vocês, mas eu não deixo. É lançar espírito. E a bateria vai. Meu Deus. Onde é pra marchar? Aí veio com Jesus, meu guia. Aí eu comecei a cantar. Falando, depois da pregação eu canto, porque eu vou cantar o hino de acordo com o que eu preguei. Comecei hoje em dia, meu amigo. Até com banda eu vou agora. Que isso? Cara, tá importante. Eu vou pregar e levar. Não é. Aí foi assim que
que começou essa história aí, Amém. ministerial. Pastor, Sim. o que você diria para alguém que começou a servir, mas está cansado, frustrado, pensando em desistir? Cansado, frustrado, pensando em desistir. Cansado, frustrado, pensando em desistir. Em primeiro lugar, cansaço faz parte. Né? Então, se você está cansado, eu também já cansei. Se tem alguém que nunca cansou, que bom, você é um super-homem. Cansaço faz parte da caminhada. A Bíblia diz que Davi estava guerreando, e a Bíblia diz que Davi, de tanto pelejar, segundo Samuel, capítulo 21, 15, se não me falha a memória, e Davi tanto pelejou, que diz o texto que Davi se cansou. E quando Davi se cansou, levantou-se Isbi-Benob, o gigante dos filisteus, e intentou matar Davi. É na hora que a gente cansa que o gigante se levanta. Para você que está cansado, fica tranquilo que tem um Zeruia, filho de Abisai, para te socorrer. Diz a Bíblia que Zeruia, filho de Abisai, o socorreu e matou o gigante. Então, cansaço faz parte. Porque na hora que você cansar, quando não der para você, você tem pai. Até um tema de uma mensagem que eu tenho, você tem pai. Então, o cansaço faz parte. Frustrado. Então, não te chamou para ser frustrado. Eu não sei o que levou você a se frustrar. Mas frustrações faz parte. Porque você vai se frustrar. Onde existir pessoas, vai ter frustração. Você vai se frustrar, faz parte. Eu já me frustrei. Cansado. Você tem um pai para te socorrer. Frustração vai fazer parte do seu ministério para que você não passe de novo por isso, viu? E desanimado, anima-te. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. Não tem jeito, é só a Bíblia. Só a palavra de Deus. Agora, uma coisa, Davi cansou, mas estava na peleja. O texto diz que Davi estava cansado, mas ele estava na peleja. Tá cansado? Vai pro culto, pô. Tá cansado? Vai pra oração. Tá cansado, mas vai pra consagração. Tá cansado, mas caminha. Tá cansado, mas não para. Esse é o segredo. Não pode parar. Cansado ou não, vai pra igreja. Desanimado ou não, vai pra casa de Deus. E lá você vai beber da água do Espírito Santo, vai ser renovado e vai ter força de novo. Glória a Deus. Pastor, foi um imenso prazer. Já estamos chegando no final. Poxa vida. E quem tá aí do outro lado diz: poxa, Tá bom. foi um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Né? É sempre um prazer, é sempre bom ouvir o Senhor através dos seus lábios. A gente sempre é edificado, isso é muito bom. Né? E o desejo do meu coração é que o Senhor te use mais e mais. Amém. Que o nome dele seja glorificado em ti, através de ti. Amém. Que aonde você coloque a planta dos seus pés, ele lhe dê por herança. Amém. Eu rogo ao Senhor que tudo aquilo que ele tem sobre a sua vida se cumpra para a glória do nome Amém. dele. Eu recebo. Em nome de Jesus. Quero agradecer não só eu, mas toda a equipe do Conectados. Queremos agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço. Primeira vez que eu participo de podcast, nem sei. Primeira de muitas. Sei, em nome de Jesus. Não, aqui é lugar profético, pastor. Eu estava trêmulo aqui, viu? É. A apresentadora deixa confortável? Deixa não, confortável. A apresentadora ela vem pra cima, tá, gente? Ainda mais quando ela conhece mais de 25 anos, ela vem pra cima. Né? Mas falar uma coisa, para a glória de Deus, aqui é um lugar que abre portas, aqui é lugar profético. Com certeza, porque existem pregadores que passaram aqui pela primeira vez e o Senhor os honraram em outros lugares. E eu creio que essa unção está sendo derramada sobre ti. Já peguei, já tomei em nome de posse. Jesus. Meu muito obrigada. Né? É um prazer imenso sentar aqui nessa mesa e compartilharmos prazer meu. Um pouco da sua história, né, do seu chamado. E lembrando, ele vai lançar o livro dele. Compra em nome de Jesus. De quem você é certo? De quem? Você é certo. Vou dar spoiler, não, né? Não é bom, não, né? Não, pastor, deixa em off. Porque o povo. Não, se quiser passar um melzinho na chupeta. Não, porque é um livro mesmo. Então,
A Bíblia diz, quando o gigante, vou dar um spoiler, quando o gigante afrontava o povo de Israel, ele dizia assim: não sou eu filisteu e vós servos de Saul? O livro vai ser escrito nesse texto, com base nesse texto. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Dai-me um homem para que pelejemos. Se eu vencer a peleja, vocês serão meu servo. Se eu perder, eu serei vosso servo. Tem homem aí? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul. Aí a pergunta que não quer calar é: de quem nós somos servos? Porque o gigante está vencendo essa peleja não é porque ele tem espada, não é porque ele tem escudo, não é porque ele tem lança. É porque ele fez o povo de Israel esquecer de quem eles são servos. Olha o que ele está dizendo para o povo: eu sou filisteu e vós servo de Saul. Ele está ganhando o povo aqui, ó. Porque todas as vezes que nós esquecemos de quem nós somos servos, nós perderemos peleja. Ele bota na mente do povo que o povo é servo de Saul. E quem é Saul? Rejeitado. Quem é Saul? Medroso. Quem é Saul? Deus não quer mais. Quem é Saul? Enquanto a gente for servo desse tipo de coisa, nós vamos perder peleja. Ele fez o povo esquecer de quem eles são servos. Aí quando Davi chega, Davi diz: quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército de Deus vivo. Deus aí precisa botar alguém na sua vida para fazer que você se lembre de quem você é servo. O tema do livro é isso: de quem você. Ponto. Chega, senão daqui a pouco eu tô falando o livro todo. Vai ser lançado. Bora ler esse livro. Vai ser top. Em nome de Jesus. Saindo. Falta pouca coisa. Feliz demais, meu amigo. Eu que sou feliz demais. Essa conquista, mais uma conquista. Mais uma. De muitas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E antes de terminarmos, nós vamos para os nossos patrocinadores. Glória a Deus. É chegado Alpha Kids _ moda infantil. Você, papai, mamãe, Dinda, você que gostaria de presentear. Alpha Kids Moda Infantil, uma loja online. Você não precisa sair do conforto da sua casa. É só clicar. Você vai lá no nosso Instagram, que é Alpha Kids _ moda, e logo depois escolheu o seu modelo, escolheu para o seu pequeno, para sua pequena, você vai lá 021 9 7007 6515. 021 9 7007 6515. É isso mesmo? 7007 6515. Glória a Deus, aleluia. Pega a dica da Miss. Outra dica muito importante. Aí eu quero falar para você, pregador. Olha aí, ó. Para você, pregador, para você que gostaria de ser um apresentador, você que... Deixa eu ir pro microfone. Você me escutou? Vou falar de novo. Você, pregador, você que gostaria de fazer um conteúdo, você pregador, você cantor, você apresentador, Alpha Estúdio Produções. Temos os melhores equipamentos, sem contar a nossa produção. Aqui nós temos cafezinho, diz o meu produtor, e eu afirmo, porque a gente tem cafezinho mesmo. Tem ou não tem, pastor? Tem, eu também. Aí, viu? Acabar que eu vou pegar mais umzinho. Aí, com biscoitinho. Não, no final, pastor. Não é café, é maná. Já é. Ih, aqui é prosperidade. Esquece. Entendeu? Aqui eu volto quando? A gente já pode alinhar. Volto quando tem um tema novo pra gente. Vou até te dar um tema, hein? Eita, glória. Falou em comida, já era. Que a gente come, né, gente? Então, fique à vontade, entre em contato nas nossas redes sociais. Também tem o nosso contato por telefone. Fique à vontade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem para a Alpha. Amém? Pega a dica da Miss. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até o final. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe. Acesse o sininho. É isso? Ativa o sininho. Eu ainda tô pegando as palavras, né? Eu vou ficar
expert. Em nome de Jesus. Ou vai. Porque, minha filha, daqui eu sou igual foguete, daqui é pra cima. É isso aí. Em nome do grande. Então, acesse o sininho, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Você que ficou até o final, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por investir em nós, muito obrigada por acreditar no nosso ministério, que você possa ser edificado e edifique outras pessoas. Lembrando que nós vamos deixar aqui as redes sociais do pastor. Pode falar, pastor. Fábio de Paula. Fábio de Paulo. Tem TikTok? Fábio de Paula tem, eu uso pouco, mas tem. Mas investe. Tem tudo. Investe em tudo. TikTok, Facebook, Isso. Instagram. O novo aí agora é o... Como é que é? Eu esqueci o nome, mas tem um outro novo aí, eu já tenho um também. Eu não tenho esse novo. Eu tenho. Eu só tenho o TikTok. Como é que é o nome dele? O Instagram e o YouTube. Gente, me sigam. Eu tenho. Tá? Me sigam. E vocês que estão chegando agora no meu Instagram, um beijo pra vocês. Sou grata a Deus pela sua vida. Aleluia. É esse aqui, ó. Eu não sei. Eu não sei o nome, não. Mas eu tenho. Eu nem sei o nome. Pastor, não sei, não. Sabe o nome, não, Barão? Sei, não. Aqui. É aquele do Azinho. É vinculado? É eu não sei o nome, não, mas eu tenho. Ele também tem esse, que eu não sei o que é, mas... Mas eu ele tem. Fábio de Paula. Bom? Tudo é Fábio de Paula. E também siga o Conectados com Cristo. Não, conectado não. AlphaCast. Por quê? Não tem só Conectados com Cristo. Nós temos Falando Marcados e Papo de Crente. São outros podcasts que são apresentados pelos nossos amigos Robert Nego e Erivelto. Vai lá, eu tenho certeza, são cada um mais maravilhoso do que o outro, cheio de testemunho, e eu tenho certeza que você será edificado. Então, vai lá, vai no AlphaCast, procure lá no nosso Instagram, vai ter muita coisa legal. Siga-nos, siga também a Alfa, tá bom? Tem lá cantores, pregadores em breve. Já tem uma pregadora. Aleluia. Glória a Deus. Vai lá, em nome de Jesus. Você será edificado com os nossos conteúdos. E, desde já estou acabando. Quero deixar um beijo para vocês e, pastor, nos despeça em oração e fique à vontade também para se despedir. Sim. E entrego a palavra em nome de Jesus. Amém. Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Paloma, Deus abençoe. Manda um abraço para o meu amigo, pastor Marcos. Amém. Manda um abraço para aquela princesa, saudade dela. Deus abençoe você e sua casa. Deus abençoe a Alfa por nos receber pela primeira vez participando do podcast. Estou mais calma agora, mas já deu tudo certo. Que Deus abençoe. Eu vou orar. Lembrando, gente, tem o meu Instagram, que é o Fábio Soares de Paula, e tem o Instagram da minha loja. É verdade. Paulo, como é que tu esquece disso? Era para ter trazido um açaí para você, né? Eu esqueci o que açaí do teu melhor que você já comeu, bem molinho, gente. Açaí não. Nossa, entendeu? Tinha que ter trago. Eu dei e tem lá batido com banana e morango, leitinho. Só por causa disso, meu produtor. A gente vai chamar ele mais uma vez? Vamos colocar um tema para ele? Pronto. Só por causa do açaí. E também tem meu Instagram, Açaí Churrasquinho do Peu, o melhor que você já comeu. Vai lá, né? Eu acompanho o nosso ministério, né? A gente prega, mas a gente também tem uma lojinha ali, a gente vende um almoço maravilhoso, a gente vende um açaí, fica ali na Cezero de Melo, meu produtor. 1770 ali, em frente ao sinal do Antares, em frente ao borracheiro, tem um borracheiro ali. A gente fica ali, tem uma lojinha ali, e a gente funciona lá tanto com o churrasco quanto com o açaí do Peu. São todos os dias? Eu trabalho de quarta a domingo, tem às vezes eu abro dia de segunda, quando é um feriado, mas quarta a domingo, senão o papai me pega, né? Tem que... Pronto, anotado. Anotado. É só para manter mesmo o ministério. Minha irmã, que é cozinheira, cozinha bem demais, uma comida maravilhosa. Então é de quarta a domingo, às vezes eu abro segunda-feira, mas tem meu zap, né? Anota aí, ó, 21 96411 6551. Só chamar lá.
96411-6551 ou seguir lá, Açaí Churrasquinho do Peu. O melhor que você já comeu. Tá bom? Deus abençoe. Eu não sei, que ele não trouxe pra mim. No próximo podcast, Aí eu afirmo. vou trazer um pra você e um pro... O nome dele é? Leonardo. Léo, vou trazer. Tá prometido. Vou trazer um morango com leitinho e um banana com paçoca, granola, amendoim. Aí eu saio da minha dieta. E açaí? Não, esse emagrece. Ele emagrece esse açaí, de verdade. É só comer pensando. Quero emagrecer. O poder da mente. Então vamos orar? Vamos orar. Bondoso Deus, graças Obrigada, damos Jesus. pelo privilégio e a Muito oportunidade obrigada. de estar reunido com teu servo nesse ambiente totalmente espiritual, Obrigada. onde o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado Sim, por Jesus. tudo. Agora nos leve em paz, nos dê um restante de segunda-feira abençoado na tua presença. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por permanecer e obrigada por investir em nós. Continue orando, bom? Continue assistindo, continue compartilhando, porque a sua presença é muito importante. Deus vos abençoe e até a próxima semana. Até a próxima.